Vamos ouvir a palavra de Deus? Graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Dos versículos 17 a 32, você se coloque em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler aí Efésios 4, do 17 ao 32, porque hoje nós vamos falar sobre santidade. O andar do cristão em santidade, irmãos. Como nós devemos nos conduzir de maneira santa nos nossos dias. Efésios 4, a partir do 17, está escrito: E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à depravação e com avidez para cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai toda a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Senhor, te pedimos que nos ajude a entendê-la e praticá-la. Senhor, que o seu Espírito Santo possa iluminar as mentes e os corações, Senhor, para que a palavra seja fácil de entender e que ela seja fácil de praticar. Que em nossos dias, Senhor, nos dediquemos cada vez mais a pô-la em prática e vivermos de acordo com o teu mandamento. Senhor, é a oração que fazemos a Ti, solícitos, oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar-se, irmãos. No sermão de hoje e no sermão do domingo que vem, nós vamos falar a respeito de santidade. Hoje, especificamente, sobre santidade, e domingo que vem nós vamos falar sobre pureza. Como eu já havia dito, mas é sempre bom retomar, para que a gente esteja bem fixado. Essa segunda parte da carta que Paulo está escrevendo aos Efésios aqui, nós estamos tratando do seu aspecto prático. Uma expressão que Paulo repete diversas vezes é andar. Essa expressão andar, nós já também retomamos isso, mas vamos refrescar aqui na nossa memória, significa conduta. A maneira com que nós devemos agir, é a maneira com que nós andamos. São os nossos hábitos, são os valores que nós cultivamos. Então Paulo vai dizer para nós andarmos em santidade, para nós andarmos em pureza, para nós andarmos cheios do Espírito e assim por diante. Então, dando sequência aqui a esse conteúdo prático da carta de Paulo aos Efésios, nós chegamos agora a um assunto que é fundamental para a nossa vida cristã, e esse assunto é a santificação. Santificação, irmãos. Paulo apresenta a vida em santificação como uma consequência natural da unidade e da maturidade cristã. Foram esses dois primeiros assuntos do capítulo 4. Para nós podermos entender melhor aqui, nós dividimos o capítulo 4 da carta em 3 sermões e 3 assuntos. Primeiro, Paulo faz um apelo à unidade. Nós vimos que Paulo diz assim: perseverem em preservar a unidade de espírito. Contra um espírito faccioso, contra uma divisão no seio da igreja, perseveramos na unidade, porque há um só corpo, há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Por isso,
suportamos uns aos outros com paciência, com humildade, com mansidão. Esse é o primeiro apelo que Paulo faz no capítulo 4. Um apelo à unidade de fé, unidade de espírito. Então ele nos diz que nós precisamos desenvolver essas virtudes: paciência, mansidão e humildade. Com elas, nós vamos suportar uns aos outros nas nossas deficiências, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, na nossa diferença de ânimos, e nós vamos preservar a unidade da nossa fé em espírito. O segundo apelo, que foi o que eu preguei no domingo passado, é um apelo à maturidade. Deus dá dons aos pastores, aos evangelistas, aos professores. Ele deu apóstolos e profetas que nos transmitiram a palavra de Deus, aquilo que para nós é o Novo Testamento, a fim de que não sejamos meninos inconstantes, que não sejamos bebês na fé, que não sejamos crianças espiritualmente, mas que nós sejamos maduros. E essa maturidade é uma maturidade que tem como modelo Jesus. Jesus é o homem perfeito, a maturidade completa. E é nos apoiando nessa maturidade de Cristo que nós prosseguimos, por meio dos dons que Deus reparte entre os membros da igreja. Há diversidade de dons, há diversidade de serviços, mas há um só Espírito. E qual o objetivo? Maturidade. Então, dotados de dons espirituais, esses ministros que o Senhor dá para a igreja vão nos ensinar, nos treinar, liderar, a fim de que todos nós alcancemos amadurecimento espiritual. E o terceiro apelo, que é do que trata o sermão de hoje, é um apelo à santidade. Então, uma vida piedosa, uma vida devota, é o resultado da unidade de fé e do amadurecimento cristão. Um cristão que é imaturo, um cristão que vive de meninices, ele obviamente não viverá em santidade. Mas Paulo faz um apelo, viu? Vocês precisam viver de maneira santa. Para nós entendermos então o que é santidade, vamos primeiro entender o que não é santidade. Santidade não é perfeição. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mesmo assim, a palavra de Deus nos chama de santos. Nós somos os santos eleitos de Deus, mas santidade não é perfeição. Não olhem para mim buscando um aspecto perfeito. Eu sou falho, estou sujeito às mesmas paixões. Não olhe para a pessoa que está do seu lado esperando perfeição. Ela é falha. Não crie expectativas com relação a si próprio de perfeição, porque você não é perfeito. Segunda coisa que santidade não é aparência. Santidade não é aparência. Embora ela reflita na aparência, a santidade é algo que muda o homem de dentro para fora. Então, obviamente, que alguém que é santo irá refletir exteriormente na sua apresentação pessoal a sua santificação. Não, obviamente que a gente imagina de apresentação pessoal, a gente já pensa logo a maneira de se vestir, não é verdade? A primeira coisa que vem na nossa mente. Então veja bem, santificação não é aparência, não é apresentação pessoal. Mas a santificação que muda-me interiormente vai refletir exteriormente. E não só na apresentação pessoal, a maneira com que eu me visto, com que eu me apresento, mas também a maneira com que eu me porto, a maneira com que eu falo, com que eu dialogo, o uso das minhas palavras. Então tudo que é exterior vai ser transformado por uma santificação interior. Agora, o contrário disso, santificação de aparência e uma vida interior corrupta, é hipocrisia. Aí é vestir uma máscara. Jesus censurou o tempo todo a hipocrisia dos judeus durante seu ministério aqui na terra. Ele sempre criticou que eles por fora eram sepulcros caiados, mas interiormente eram cheios de toda a podridão. Ele dizia assim: fariseu hipócrita, que limpa o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de podridão. Então, santidade de aparência é hipocrisia, é vestir uma máscara. O que Deus quer de nós é uma santificação genuína no nosso ser interior, que certamente refletirá no nosso homem exterior. Santidade não é legalismo. Legalismo é um artifício humano de proibições que extrapolam as proibições da palavra de Deus, a fim de te conter das suas próprias carnalidades. Tá? Então, o pastor, ao invés de te ensinar e te
auxiliar a conduzir-se de maneira prudente e sábia, ele vai dizer, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Um exemplo bem claro, ao invés de você desenvolver um caráter moderado e escolher bem a programação de televisão que você assiste, o legalista vai dizer, televisão é do diabo, não pode assistir televisão. Ao invés de ele te educar, ensinar espiritualmente para que você cultive boa música, música que comunique o caráter cristão, ele vai dizer, não pode ouvir música do mundo. Isso é legalismo. Legalismo é, ao invés de eu, usando uma linguagem aqui bastante vulgar, tá? Ao invés de eu adestrar o cachorro, eu prendo ele com uma coleira. É mais fácil eu prender o cachorro com uma coleira, e ele pode ficar ali latindo à vontade, esperneando que a coleira não deixa ele escapar, do que eu ensiná-lo, do que eu adestrá-lo. Então, religiões legalistas preferem prender você com a coleira de proibição, de não pode isso, não pode aquilo, do que dizer, olha irmão, você precisa ter bom senso, controle, domínio próprio, para fazer as escolhas corretas em relação a cada aspecto da sua vida. Então, santidade não é legalismo. Outra coisa, eu já disse isso em outros sermões, vamos repetir de novo. Santidade não está nas coisas, santidade está nos valores. Guarda isso, eu vou repetir sempre que for falar de santidade, eu vou repetir isso. Precisa ficar gravado na sua cabeça, como um jargão, precisa memorizar. Santidade não está nas coisas, santidade está nos valores, tá bom? Então, não é santo ou profano ter um celular, mas o uso que você faz do celular é santo ou profano. Não é santo ou profano cultivar esse ou aquele estilo musical, mas o valor que esse ou aquele estilo musical comunica é que é santo ou profano. Você precisa saber olhar para as coisas e ver se elas te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Os valores que elas comunicam, se eles são valores piedosos ou se são valores ímpios. Valores retos ou valores tortuosos. Entendido isso? O que é santidade então, irmãos? Santidade é uma separação dos valores mundanos. Isso é o nosso desafio diário. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós nos relacionamos com o mundo, mas não nos comunicamos com o mundo. Isso vai permear a nossa vida em todos os aspectos, no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos interesses pessoais, no nosso círculo social, as nossas amizades, porque nós temos amigos que não são cristãos, temos parentes que não são cristãos. O que é que nós vamos fazer? Vamos nos isolar? Vamos todo mundo fugir para o meio da floresta amazônica ali, criar uma comunidade ali isolada? Ou vamos fugir para as montanhas na Cordilheira dos Andes ali e viver isolados do mundo? Não é isso que o Evangelho exige de nós. O Evangelho exige que a nossa luz brilhe aqui. O Evangelho exige que nós façamos a luz da glória de Deus brilhar aqui, nesse mundo tenebroso. Então, santidade é uma separação dos valores mundanos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós nos relacionamos com o mundo, mas nós não cultivamos os valores deste mundo. É um estilo de vida de quem está caminhando para a vida eterna. Santidade é, portanto, uma evidência da salvação. Quem é salvo se santifica. Hebreus 12:14 diz assim: conservai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, irmãos, santificação é o processo, é o caminho que nós percorremos em busca da santidade. E santidade objetiva nós teremos na vinda do Senhor, quando esse corpo de pecado será desfeito, transformado, aquilo que é ignomínia, aquilo que é vexame será transformado em glória, aquilo que é corruptível será transformado em incorruptível. Aquilo que é fraco será transformado em algo que é forte. Então, enquanto nós buscamos essa plenitude, essa transformação naquilo que é perfeito, nós nessa vida vamos percorrer um caminho chamado santificação. Então, Paulo nos convoca nesse trecho da carta a andarmos em santidade. Versículo 17, ele diz assim: não andem como os gentios, os pagãos desse mundo. Andar, como nós já aprendemos, é a expressão que Paulo utiliza significando conduta, estilo de vida, padrão de valores. Como é que você está andando? De segunda a sábado, quando você não está aqui ouvindo o pastor pregar, como é que você anda? Você anda como Cristo andou na terra
ou você anda com seus próprios passos, com seus próprios valores, você vive como um demônio lá fora? Você anda em santidade ou você anda em carnalidade? Você anda em santificação ou você anda em depravação? Paulo está dizendo, vocês não andem mais como andam os outros pagãos do mundo. Quais são as características desse andar mundano? Paulo alista aí dos versículos 17 ao 19. O primeiro dele, vaidade dos pensamentos. Não andem como andam os outros pagãos no mundo, na vaidade dos seus pensamentos. Pensamentos fúteis, pensamentos materialistas. As pessoas que dão mais valor às coisas do que às pessoas. Mais valor ao ter do que ao ser. Esses pensamentos vãos. Pensamentos fúteis, passageiros. Investem nas coisas e desprezam as pessoas. Buscam o ter, mas não buscam o ser. Vaidade dos pensamentos. Está no versículo 17. No versículo 18 diz que esse andar mundano é um andar obscurecido, entenebrecido. É um andar que está na escuridão. Eles vivem na escuridão porque eles praticam obras da escuridão. Eles estão cegados. Paulo nos escreve dizendo, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Então, o pagão mundano, ele é cego para as coisas de Deus. Não andem como cegos. Não existe aquele ditado popular que o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que, podendo ver, fecha os olhos para as coisas. É aquele que, podendo conhecer o mandamento de Deus, o ignora. É aquele que, podendo ver um caminho de santificação, fecha os olhos para os valores de santificação. Não andem como as pessoas do mundo estão, entenebrecidas, obscurecidas, cegas. Separados da vida de Deus. Versículo 18. Por que eles estão separados da vida de Deus? Por causa do pecado. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O profeta Isaías escreveu, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer, nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir, mas os seus pecados separam vocês de Deus. Nós que somos cristãos, tivemos essa barreira ultrapassada pela cruz de Cristo. O pecado que nos separava do nosso Deus foi vencido e superado e ultrapassado por Cristo. Quando Ele leva a culpa por nós na cruz, Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos faz paz para com Deus. Não devemos andar como aqueles que estão separados da vida de Deus. Ele diz, ignorantes das coisas de Deus, versículo 18 ainda. E por que é que eles são ignorantes das coisas de Deus? Porque eles não conhecem a palavra de Deus, porque eles ignoram a verdade. Existem pessoas no mundo que não conhecem, não tomaram conhecimento da verdade de Deus. Há outras, em contrapartida, que ignoram essa verdade. Como é que eu adquiro o conhecimento da verdade da palavra de Deus? Lendo a Bíblia, irmãos. Não existe outra maneira. Lendo a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, eu estarei ignorante da palavra de Deus. Eu o desconhecerei. Então eu praticarei aquilo que é bom aos meus próprios olhos. E seguramente será mal aos olhos de Deus. Só existe uma vacina. Só existe um antídoto. Só existe uma maneira de evitar isso. É buscando conhecimento de Deus. Nós temos tempo e afazeres 1000 no nosso dia a dia. Nós ocupamos o nosso tempo de coisas que nos sobrecarregam. E mesmo assim nós achamos tempo para ficar horas e horas nas redes sociais. No dia do juízo, a principal finalidade do WhatsApp, do Facebook e do Twitter vai ser provar que não foi por falta de tempo que nós não oramos e lemos a Bíblia. Essa é a principal finalidade. Todas as coisas acontecem pela providência de Deus. O Mark Zuckerberg só nasceu e só inventou o Facebook para Deus mostrar para nós, lançar em rosto que nós não oramos e não lemos a Bíblia porque nós não quisemos, porque tempo deu. Eu não me excluo disso, não sou hipócrita. Eu reservo o tempo do meu dia para a leitura da palavra de Deus e para a oração.
Mas se eu não reservasse esse tempo, se eu ficasse esperando dar tempo, você pode ter certeza que eu gastaria esse tempo em coisas fúteis, em coisas superficiais, como rede social. Eu estou falando isso porque isso é uma coisa verdadeira para nós hoje. No passado, os nossos pais gastavam o tempo deles com outras coisas, com outros entretenimentos em detrimento da palavra de Deus. Nós hoje não vamos ser hipócritas que nós estamos jogando futebol, que nós estamos caçando, que nós estamos construindo, que nós estamos entesourando, que nós estamos trabalhando, que não é, nós estamos na rede social. Se nós não temos tempo para as coisas de Deus é porque nós estamos no Facebook. Essa que é a triste verdade. Todos nós. Então, o mundo, o homem mundano, ele está ignorante da palavra de Deus. Ele não conhece a palavra de Deus. Nós conhecemos. E aí na tela do seu celular, do seu smartphone, você tem a Bíblia. E você tem ela em áudio. Você pode ser até grosso de leitura. Você tem ela em áudio. E você tem ela barato. Uma Bíblia dessa daqui, grandona, custa 90 cruzeiros. R$90 você gasta comendo uma pizza de metro ali no Tropical. É questão de prioridades. Ser ignorante de Deus, nos dias de hoje, para nós, principalmente nós que estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, sermos ignorantes de Deus é porque nós ignoramos a Ele. Agora, infelizmente, existem pessoas mundo afora que não tomaram conhecimento da palavra de Deus. Existem mais de 3.000 dialetos que não têm um versículo sequer traduzido da palavra de Deus. Mas nós não podemos dizer isso. Nós temos a Bíblia desde 1690 e tarará, em português, em bom português. E se nós não a lermos, é porque nós não nos interessamos. Versículo 18, ele disse que eles estavam ignorantes. E o versículo 18 diz também que eles estão com o seu coração endurecido. É incredulidade, irmãos. O homem mundano é incrédulo. Por mais que você fale da palavra de Deus para ele, ele não acredita. Ele não acredita que Jesus, alguns não acreditam nem que o Jesus histórico existiu, que já é uma tremenda ignorância, porque o Jesus histórico existiu. Outros que acreditam que o Jesus histórico existiu, não acreditam que ele morreu e ressuscitou. Outros que acreditam que o Jesus histórico existiu, morreu e ressuscitou, não acreditam que isso seja eficaz para salvá-los. Então, há diversas distorções e incredulidades do endurecimento do coração mundano. Não estejamos com o nosso coração endurecido. Que nós possamos crer naquilo que o nosso Senhor fez por nós. E o versículo 6 diz que eles estão, o versículo 19 diz que eles estão insensíveis. Eles perderam os sentimentos. Eles estão insensíveis por causa da dureza do coração, por causa do hábito do pecado, eles estão com a consciência calejada. É insensível como aquele calo que vai endurecendo, engrossando, a ponto de você não sentir mais. Você tocar e não sentir. O coração endurecido caleja a consciência. E o mundo é insensível, perdeu todos os seus sentimentos. Estão acostumados com o pecado, estão habituados ao pecado, estão insensíveis ao erro. Ele segue dizendo, o estado é ainda pior. Um abismo chama outro abismo. Versículo 19, entregues à depravação. Irmãos, o pecador, ele está entregue ao pecado como um viciado, um craqueiro. Está entregue ao crack. Mesmo sabendo que aquilo destrói, mesmo sabendo que aquilo mata, o viciado vai atrás do seu vício. A pessoa bebe pinga, sabe que aquilo está matando ela, mas ela não pode vencer o vício. Ela está entregue. Assim o pecador está entregue ao pecado como um vício. O pecador pratica o pecado, ainda que esse o destrói. E finalmente, Paulo diz assim, ávidos pela impureza, ávidos pela imoralidade. E, irmãos, principalmente as imoralidades sexuais. Todas as obras da carne, é claro, Efésios 5, do 19 ao 21, enumera elas lá. O adultério, a prostituição, a impureza, a malícia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as disputas, os ciúmes, a ira, as brigas, as discórdias, as heresias, as invejas, os homicídios, a bebedeira, a gula e coisas semelhantes a essas, das quais eu vos digo que os que essas coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo diz assim, eles estão ávidos,
eles estão alvoroçados pela impureza. Irmãos, nós vemos, não é algo próprio dessa geração, não. Eu sou uma pessoa jovem, 30 anos eu tenho, sou jovem, tá bom? Quando eu tinha 10 anos, lá nos anos 90, não era funk, eram as dançarinas do El Chan, seminuas, no domingo à tarde na televisão, cantando Boquinha da Garrafa e outros absurdos, salientes. Então não adianta pôr culpa no funk, não é o coitado do estilo musical que tem culpa, não. É a mente depravada dos homens. Quando eu digo homens aqui, gênero humano, homens e mulheres. O que as dançarinas de funk e os cantores de funk, se é que nós podemos chamá-los de cantores, fazem hoje, os cantores de axé faziam nos anos 90. E antes dele houve outra geração e havia as mesmas depravações e impurezas, as quais eu não me recordo, mas os irmãos que têm mais do que 40, 50 anos aí vão recordar. Não é algo dessa geração. Não diga que nós estamos vivendo os piores dias. O ser humano sem Cristo, ele é ávido, ele é voraz pela imoralidade. O imoral, o impuro, distorce a realidade das bênçãos de Deus. Sexo, irmãos, nós estamos falando sobre sexualidade. Sexo é uma coisa boa. Sexo é uma das melhores coisas que Deus fez. Ninguém deveria morrer, né, passar por essa vida sem ter relação sexual, porque sexo é bom. É uma bênção de Deus. Na verdade, é a primeira bênção de Deus. Deus criou o homem e a mulher e abençoou e disse para eles, procriem. Como é que procria? É tendo conjunções carnais. Sexo é bom. Porém, sexo é bom somente numa circunstância. Qual é essa? Matrimônio. Aos jovens que são solteiros aí, dos quais a vida sexual não é para vocês, as pessoas aí fora vão dizer que existe sexo seguro, que existem meios contraceptivos, que existem meios preservativos. Não existe. A camisinha preserva a carne de vocês, mas não a alma de vocês. Só existe uma maneira de ter sexo seguro. Chama-se casamento, chama-se matrimônio. Não existe idade certa para iniciar a vida sexual. Não existe uma idade certa para iniciar a vida sexual. Existe um momento certo. O momento chama-se casamento. Você casar-se com 17 anos, sua vida sexual iniciou com 17 anos. Você casar-se com 30, sua vida sexual deve iniciar-se aos 30 anos. Os valores do mundo aí fora são imorais depravados. Quando eu estava no colegial, já era um tabu você não ter uma vida sexual iniciada se você fosse adolescente. Mas isso é um engodo, é um engano do mundo. Repito. Sexo é bom. É uma das melhores coisas que a gente pode experimentar humanamente falando. Porém, ele foi prescrito por Deus em uma situação bem delimitada. Vida matrimonial. Então, casem-se e sejam felizes. Mas o impuro, o mundano, ele está ávido de todas essas carnalidades. Pois se marca lá na sua Bíblia, Gálatas 5, 19 ao 21. Todas aquelas e coisas semelhantes a essas, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Se você pratica alguma daquelas obras da carne, não é o fim para você. Porque a Bíblia nos fala justamente da conversão e do arrependimento. A pregação do Evangelho é justamente uma chamada ao arrependimento. A pregação do Evangelho é uma chamada de conversão. Voltem-se para Deus. E Paulo apresenta o caminho de santidade como um caminho alternativo em oposição ao andar mundano. E esse caminho alternativo que Paulo descreve para nós nos versículos 20 ao 24, se dá da seguinte maneira. Versículos 20 e 21. Aprender Cristo corretamente. Tudo começa com um aprendizado correto da palavra de Deus. Não é qualquer conhecimento religioso, mas é conhecer Cristo corretamente. Jesus é a verdade de Deus, ele personifica a verdade. Jesus é a encarnação da palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade de Deus. Conhecer corretamente a Cristo é a fonte de todas as bênçãos do Evangelho, inclusive a santidade. Se eu não conhecer a Cristo corretamente, eu não poderei viver em santidade. O evangelho das igrejas que estão aí fora, que focam em qualquer outra coisa que não for o Cristo verdadeiro, não pode produzir vida de santificação. Conhecer
corretamente a Cristo. Isso produzirá em nós santidade. Versículo 22, despir-se, desvestir-se do velho homem. Nós só podemos receber aquilo que é novo, irmãos, se nós abandonarmos o velho. E Paulo faz uma comparação a uma troca de roupas. Se eu não me desfizer do meu velho guarda-roupa, do guarda-roupa das obras da carne, eu não poderei vestir as minhas novas roupas de santidade. Eu estou falando aqui de uma forma bem metafórica, não estou me referindo a roupas não, tá? Isso aqui é uma linguagem simbólica. Eu não posso me vestir de novos hábitos e de novos valores de santidade se eu ainda estiver vestidos com valores de imoralidade, de impureza, de imundícia. E como é que eu me desvisto da imoralidade? Como é que eu me despojo do velho homem? Confessando. A confissão é o meio pelo qual nós nos despimos do velho homem. Como nós nos livramos das roupas da imundícia, dos valores imundos, dos valores impuros, quando nós confessamos o nosso pecado. Quando nós dissemos: Senhor, pequei contra ti. E pecado tem nome. Você sabe perfeitamente o nome do seu pecado. Confesse-o diante de Deus. Confesse-o e abandone-o. Como Jesus disse, vá e não peques mais. Ele diz, versículo 23, vos renoveis no espírito da vossa mente. Então há uma renovação de entendimento. Arrependimento, conforme Romanos 12, 2, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Então, irmãos, não se conforme aos valores desse mundo, não ceda às pressões mundanas. Jovens da geração de vocês, aos adultos, os valores da sociedade aí fora, não ceda a essas pressões. Nós temos vivido pressões contra os nossos valores de fé cristão e vamos viver pressões ainda maiores. Nós vamos ser chamados de fundamentalistas? Vamos ser chamados de fundamentalistas. E nós somos fundamentalistas, porque nós temos fundamento, nós temos raízes, nós temos alicerces profundos na palavra de Deus. Não ceda às pressões. Porque se você ceder à pressão, não imediatamente, mas ao passar do tempo, você vai estar conformado a este mundo. Você vai ter o formato desse mundo. Não vos conformeis, mas sejam transformados. Transformação, mudança de forma. Uma borboleta, ela sofre uma transformação. Nós chamamos isso metamorfose, né? Uma borboleta não é uma lagarta com asa. É o corpo da borboleta? É o corpo da lagarta? Não. A borboleta não é uma lagarta com asas. A borboleta é um ser completamente transformado em relação ao estágio anterior repugnante que ela tinha de lagarta. Salvo algumas exceções, as pessoas julgam que as borboletas são bonitas e que as lagartas são nojentas, não é assim? É ou não é? Mas para que a lagarta se transforme numa borboleta, não é só pôr um par de asas na lagarta. Ela precisa se transformar em algo completamente diferente daquilo que ela era. Transformação, conversão e arrependimento é isso. Eu não coloco um par de asas em você e você se torna um anjo e sai voando. Deus vai transformar você em algo completamente diferente do homem que não tem Cristo, do homem mundano. E aí, em termos práticos, a conversão Paulo expressa dos versículos 25 ao 29 em atitudes se opõem frontalmente. Ele diz assim: não mintam, mas digam a verdade. Versículo 27 ele fala: não deis lugar ao diabo. No versículo 26 ele fala: reprimam a ira de vocês. Versículo 28 ele fala: não roube, trabalhe e divida, reparta com quem não tem. Não falem palavras torpes, palavrão, palavra chula, mas falem palavras boas para edificação e para o louvor. Há cristãos que cultivam um linguajar chulo, irmãos. O cara é crente e fala palavra chula. Então, cultive palavras edificantes, palavras de louvor, palavras de boa fama. Nós precisamos cuidar desse aspecto da nossa
apresentação pessoal. Apresentação pessoal não é só o jeito de vestir. Apresentação pessoal é a maneira que nos comportamos. Não falem palavras chulas, palavras torpes. Falem palavras boas para a edificação e para o louvor. Então, não é só isso, obviamente, né? Nós não podemos dizer que Paulo trouxe aqui uma lista exaustiva das coisas, mas são atitudes assim, atitudes que se opõem às obras da carne, atitudes espirituais que se opõem às atitudes carnais. Paulo fala no versículo 30, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados, garantidos para o dia da redenção. Quando o crente peca, é isso que acontece. Ele entristece o Espírito Santo. Ele não perde o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai embora da sua vida, porque ele está selado, ele está gravado. Gravado, você está gravado com o Espírito Santo, garantido que você chegará até a redenção. Mas o Espírito Santo, como uma pessoa, se entristece. Quer ver um exemplo bem prático? Quando o filho desobedece o pai, ele entristece o pai? Sim ou não? Quando o filho desobedece o pai, ele deixa de ser filho? Há alguma coisa que o filho possa fazer que vai mudar a realidade que ele é filho? Não, então não há nada que você possa fazer que vai mudar a realidade que você é filho de Deus e cristão. Porém, se você viver de maneira mundana, de maneira imunda, de maneira impura, você vai entristecer o Espírito Santo que está dentro de você. E finalmente, Paulo nos diz então nos versículos 31 e 32, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria e toda blasfêmia, todos os pecados da fala, toda malícia sejam tirados do meio de vocês. Antes, sejam uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoem uns aos outros, como Deus também perdoou. A última atitude, então, que evidenciará o nosso andar em santidade, além de nos desvestir do velho homem, nos revestir do novo homem, renovar o nosso entendimento, abandonar o pecado e cultivar obras piedosas, nós temos que agir como Cristo agiu, deixando toda blasfêmia, toda gritaria, toda ira, toda malícia e cultivando perdão, cultivando misericórdia, benignidade. Existe uma mudança radical no comportamento. E essa mudança é segundo o exemplo de Cristo. E Paulo deixa no final do versículo uma ênfase para o perdão. Nós temos que ser perdoadores, porque Deus nos perdoou incondicionalmente em Cristo. Deus não exigiu de nós justificativas nem explicações. Ele nos perdoou apesar de qualquer coisa que nós tenhamos feito. Esse é o andar em santidade. E esse andar em santidade não é um dom, não é algo que acontece da noite para o dia. É andar, portanto é conduta, portanto é processo, é uma caminhada dia após dia. Esse andar em santidade se opõe à velha natureza daqueles que andam sem Cristo no mundo, separados, ignorantes de Deus, entregues à impureza e ávidos pela imoralidade. É uma higiene espiritual. Tiro as roupas imundas, encardidas pelo pecado e me revisto com vestes de santidade. Eu tiro essas roupas sujas pelo pecado com a confissão, admitindo o meu pecado diante de Deus. E me revisto de vestes de santidade, me arrependendo das atitudes passadas. Arrepender-se é entristecer-se por elas e deixá-las, abandoná-las. Conversão, irmãos, é uma mudança de direção em 180 graus. Conversão é dar meia volta do abismo da condenação eterna. É voltar-se inteiramente para Deus. Não é só um desvio de percurso, é uma mudança total de atitude. Santidade, portanto, é o verdadeiro estilo de vida cristã. Semana que vem eu vou prosseguir nesse tema sobre santificação, santidade, mas nós vamos falar precisamente a respeito da pureza. Como purificar, irmãos, os nossos pensamentos, purificar a nossa fala, purificar os nossos sentimentos, a maneira com que nós sentimos as coisas ao nosso redor, como purificar as nossas atitudes. Quando nós purificarmos elas, nós veremos a santidade acontecer. Se coloque em pé para nós agradecermos a Deus, irmãos. Vamos falar com Deus. Pai,
nós apelamos a Ti agora, Senhor. Precisamos do Teu poder sobre nós. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo, que nos ajude a nos santificar, a nos preservar, Senhor, em meio a uma geração incrédula e impura. Senhor, eu Te peço, preserva os nossos jovens, Senhor, dos valores mundanos que os cercam. Preserva, Senhor, os nossos homens e mulheres de cederem às pressões desse mundo, de negociarem os valores da nossa fé. Senhor, preserva-nos a nossa confissão de fé firmes no Senhor. Que nós possamos tirar as vestes do pecado, possamos tirar as roupas sujas pelo pecado, pela imoralidade, e possamos, Senhor, nos vestir de santidade. Senhor, ajuda-nos a confessar o nosso pecado. Produz em nós tristeza. Produz em nós, Senhor, repulsa pelo pecado. E que nós, arrependidos, Senhor, o deixemos, abandonemos o velho homem com suas velhas práticas e vivamos uma nova vida criada em Deus. Senhor, enche o coração de cada irmão aqui essa noite com o Teu Espírito Santo. Que ele produza essa transformação nos pensamentos e nos sentimentos de cada um de nós, Senhor. Que nós sejamos transformados em um ser completamente distinto daqueles que não Te conhecem. Que nós não sejamos, Senhor, uma adaptação de rudimentos humanos, de esforços pessoais. Não seja, meu Deus, uma santidade legalista, de aparência apenas, mas que seja de fato, Senhor, uma transformação interior. Muda, meu Deus, a nossa fala, que a nossa fala se torne louvor. Senhor, muda as nossas atitudes, que nós sejamos benignos, misericordiosos, perdoadores, que nós tenhamos paz uns com os outros e paz para com todos. Senhor, é a oração que nós fazemos a Ti, crendo e confiando que o Senhor nos ajudará. Nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.